Fala galera, mais um Plenicast. Eu sou o Renato, tô aqui com o Gugu. Vamos mais uma, Rê, bora. E quem tá com a gente aí hoje, Gugu? Pô, nada mais, nada menos que a rainha da medicina tradicional chinesa no Brasil. Ó. Olha só, que moral, hein? Nossa professora, Nossa professora, deusa da área, Nossa senhora. Eleonora Komuti. Muito obrigado, gente, pelo convite. Na verdade, eu falei com o Gu, né? Falei, Gu, chama aí pra gente, né, bater chama um que eu papo. vou. Falou, bora, vambora. Então, tô aqui, muito obrigada. É um prazer estar com vocês. A gente vai bater um papo bacana, né? Falar como que aconteceu a história com a plenitude, com a medicina chinesa. Vocês vão gostar, gente. Fiquem até o final. E outras cocitas más. E outras cocitas más. Aqui não temos papas na língua. Boa. Rainha da medicina chinesa, mas é a Dercy Gonçalves da medicina chinesa também. Então, vamos que vamos. Boa. Começa se apresentando, contando da sua trajetória aí. Lá nos bastidores você estava me falando como você começou a nutrição. Então, enfim, conta essa história de novo aí. Bom, eu tenho 37 anos, né? Não parece essa carinha de 15, mas muita coisa já aconteceu na minha vida. E eu acho que assim, o propósito também de contar é como que as coisas vão se encaminhando, né? Talvez a minha experiência possa inspirar aí outras pessoas, outros jovens principalmente, ou pessoas que já têm um tempo aí de nutrição também e estão meio perdidos, né? Enfim. Eu fiz faculdade de nutrição, sou formada há 13 anos, né? Me formei na Universidade Federal de Ouro Preto. E na época era um curso que era referência, né? Era o curso de Ouro Preto e o curso da USP. Né? Acho que era USP em primeiro, Ouro Preto em segundo, ou vice-versa. E era um curso referência, que é um dos cursos mais antigos do Brasil. Só que nem sempre eu quis ser nutricionista. Na verdade, eu não queria ser nutricionista, né? Eu fui ser nutricionista... meu filho. Fui ser nutricionista por falta de opção e fogo na periquita para passar no vestibular e curtir a vida também. Entendeu? Você queria se livrar rápido do negócio. Eu queria me livrar rápido. Porque quando eu estava no colegial, tinha uma pressão muito forte, né? Você tem que passar no vestibular, você tem que não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. E eu estudei numa escola que tinha essa pressão, né? Quanto mais se aprova, mais aluno você tem. E eu queria, cara... Se livrar. Me livrar, queria me livrar. E aí, eu tava falando até com o Renato, se eu fosse bombeira, se eu fosse arquiteta, se eu fosse engenheira, eu seria professora. Essa é a certeza que eu tinha na minha vida. Só que assim, antes de eu efetivamente entrar pro curso de nutrição, eu fiz prova da aeronáutica. Queria ser piloto da aeronáutica. Porque meu primo é piloto da aeronáutica, né? Hoje tá aposentado, mas ele é piloto da aeronáutica. Falei, cara, eu quero pilotar uns caça, muito louco, né? Aí fiz vestibular para zootecnia. Cara, vestibular que tinha, se que apareceu, eu ia fazer. E aí, quando realmente chegou a hora de eu falar, bom, agora eu vou né? Acabei o colegial e vou... E aí eu fiz para biologia, não passei, fiquei invocada na Federal de Ouro Preto. Fiquei invocada, falei, vou prestar esse vestibular de novo. Porque quando eu fui para Ouro Preto, né, eu conheci as mineiras, né? As meninas mineiras, eu falei, gente, essas meninas mineiras muito simpáticas. Uma galera muito gente boa. Eu falei, vou estudar aqui, né? Já fui com a segunda intenção. E aí fiquei nervosa que eu não passei, né? Aí prestei o vestibular de novo e só tinha para nutrição, não tinha para biologia. Biologia era, né? Um semestre tinha, outro não tinha. E eu falei, vou fazer nutrição, mas eu vou estudar lá, com as mineiras, né? E aí fui, né? E comecei o curso, passei em outros vestibulares também para biologia, mas já tinha passado primeiro ali em nutrição e fiquei. Com o tempo, né? A faculdade de nutrição tem 4 anos e meio, 5 anos. Quando eu comecei a chegar perto da parte de nutrição, eu falei, cara, não é isso que eu quero fazer da minha vida. Ah, é? Rolou isso? Porque naquela época, a nutrição era muito assim, vou te dar uma dieta de 1.200, 1.300 calorias, você vai comer um iogurte desnatado, né? Queijão light. 30%, 60% de carboidrato, 30% de proteína, sabe assim, 10% de lipídio. Falei, não é possível que a nutrição é só isso, né? Ah, você vai usar uma 100, né? Café 3%, 5%, 10%. Era uma parte que eu não gostava, né? Mas a parte básica da nutrição, que todo curso de saúde tem praticamente, eu gostava bastante. E aí eu falei, vou largar a faculdade. Vou embora. Vou fazer outra coisa da minha vida. Só que aí, eu já estava namorando, né? Com a minha atual esposa aí, que nós estamos há 18 anos juntas. Minha mãe surtou, né? Falou, você não vai largar a faculdade. Falta pouco para você terminar. Você estava em que semestre? Cara, acho que no terceiro ano. Terceiro ano. Metade do segundo ano, já comecei a surtar. Assim, eu falei, E aí, me formei em nutrição, né? Aos trancos e barrancos ali, querendo fazer outra coisa. E justamente porque eu queria fazer outra coisa, eu fui para a área de pesquisa, né? Sou de Campinas, mestrado, doutorado na Unicamp. E aí a gente começou
a estudar e tal. Trabalhei muito com diabetes, né? Com gastro, meus orientadores já eram gastro, endócrinos, né? Então, trabalhava muito com essa área de cirurgia bariátrica, diabetes e tal, na pesquisa. Só que eu comecei a ver que não era o que eu queria em termos de instituição, não era o que eu tinha idealizado, sabe? Uhum. Era meio era um sonho que eu tinha, né? De fazer alguma coisa por alguém, ajudar alguém, né? Uhum. E não era aquilo. Eu comecei a perceber que ali eu não teria esse espaço. Comecei cada vez mais a entrar numa depressão muito forte, né? Pensei, assim, né, em tirar a minha própria vida, né? E no auge, assim, do meu desespero, eu falei, eu vou tirar a minha própria vida. Nesse dia, eu sonhei com o meu avô, já era falecido. E meu avô era enfermeiro massagista na época. Você falou da Ponte Preta, né? Meu avô trabalhou no Guarani. Fui enfermeiro massagista do Guarani, lá nos 1970 e poucos. E aí eu sonhei com ele tava numa casa, meu avô falou assim, eu falei pro meu avô, vô, onde é que a gente tá, né? Ele falou assim, a gente tá no seu consultório de acupuntura. E eu falei assim, caraca, um consultório de acupuntura? Caramba, que interessante. Sabe? E era uma coisa assim que eu nem... Pô, você é acupunturista, imagina. Passava. Sempre achei interessante, sabe? Mas nunca passou pela minha cabeça efetivamente, né? Como uma solução para alguma coisa que eu queria fazer profissionalmente, né? E aí eu sonhei com isso, no dia seguinte fiz a matrícula, isso foi finalzinho de 2013, agosto de 2013 mais ou menos. E aí em 2014 que começou a pós. Acho que eu fui a primeira pessoa a fazer matrícula assim. E no primeiro dia da pós-graduação de acupuntura e medicina chinesa, vamos dizer assim, né? Porque você acaba tendo outras coisas de medicina chinesa, mas reconhecidamente pelo MEC, na época, era acupuntura. E aí, quando chegou esse dia, eu falei até com o Rê, parece que o meu espírito chegou no meu corpo, assim, sabe? Você parece que encaixou. Eu me encontrei, eu falei, cara, é isso. Foi de cara. Mas na hora. Que loucura, né? Que o professor abriu a boca, começou a falar de Yang, eu falei, mano, é isso. E eu ansiava, né? Por ir para aula, por aprender mais. E desde esse dia, né? Do primeiro dia de pós-graduação, eu nunca mais parei de estudar medicina chinesa. Nunca mais, assim. Todo dia, né? Tudo na minha vida gira em torno desse tema, entendeu? Deixa eu perguntar, como que é a sua relação com a espiritualidade e tal? Como Cara, que você interpreta o sonho com o seu avô? Eu sou uma pessoa muito espiritualizada, né? Eu venho de uma família espírita. Mas você é da ciência? Como que pode ser espiritualizada? Cara, você sabe que uma vez que eu fui fazer uma entrevista, me fizeram essa mesma pergunta, né? Como é que você faz doutorado na Unicamp e você acredita em medicina chinesa, que é um negócio né, místico e tal? Só que eu acho que rola essa questão de tentar meio que unir as duas coisas, sabe? Sim. E eu acho que, assim, por exemplo, com relação à medicina chinesa, né? A ciência moderna, ela é uma evolução de alguma coisa. Sim. Ela é uma evolução de alguma coisa que foi empírica. Em algum momento. Em algum momento. Exato. Né? Ela é uma evolução de alguma coisa que hoje você tem uma ferramenta para detectar. Né? A galera... Mano, você fala assim, pô, oxigênio, gravidade. Pô, a galera... Não existe isso aí. Né? Hoje em dia você sabe que existe, você tem como medir, você tem como identificar, você tem como provar que aquilo existe. Sim. Então eu acho que assim, muitas coisas que a gente fala, pô, questão da espiritualidade, questão do empirismo, na verdade você fala, pô, não existe. É que na verdade você não tem ferramenta para identificar, para medir. Né? Aí fica uma coisa meio assim, sabe? Né? No ar, assim, ou que, pô, só alguns sentem, alguns têm sensibilidade. Mas essa questão da espiritualidade, né, e essa questão de... Para mim, para mim não tem conflito, entendeu? Eu sinto que existem as coisas, eu sinto que tem explicações que a gente não consegue alcançar ainda, a gente não consegue dar. Né? Ainda, né? Esse negócio é muito doido, assim, porque... Pô, se não tem nenhuma comprovação, para algumas pessoas não funciona, né? Então, pô, deve ser muito foda você conviver com isso, tipo... Se você perguntar, mas isso tem comprovação? Aí, pô, só precisa ter um artigo, né? E aí, se não tiver... Mas você sabe o que eu acho também? Não tem comprovação que funciona. E que não funciona, tem? A gente tem que olhar para os dois lados. Gostei. Também. Então, às vezes, também não tem comprovação que não funciona. Gostei. Né? Então, assim, tem que ser... eu não acho que você tem que ser... porque tem gente que é picareta. Eu tenho pavor de picareta. Pavor de picareta. Então, um negócio que me deixa louco é picareta. Porque o picareta, ele se aproveita muito de coisas que não têm explicação. Sabe? Eu tenho pavor disso. Então, eu não posso explicar certas coisas da medicina chinesa, por exemplo,
porque simplesmente acontece, porque é místico. Eu sempre tento racionalizar. O que eu posso racionalizar, eu tento racionalizar, né? A respeito disso. Então, assim, eu acho que a gente tem que ir sempre fazendo essa ponte, sabe? Sempre pensando que foi uma evolução, sempre pensando que em algum momento a gente vai ter uma explicação de alguma coisa. Legal. É sempre um meio termo, né? Sim. Nada muito dicotômico assim, né? Exatamente. Leonor, deixa eu te perguntar, né, nesse momento que você entrou na sala de aula ali, que teve essa coisa legal, positiva, acabou a depressão na hora? Mas na hora. Eu virei outra pessoa. Porque você falou pra mim que estava num processo já de depressão de alguns anos. De até pensar em tirar a sua vida, né? Foi assim. Porque eu estava deprimida por isso. Porque eu não me encontrava pessoalmente e profissionalmente. Quem que eu sou? O que eu vim fazer aqui? Né? Como é que eu vou ajudar as pessoas? Qual que é a ferramenta? Eu não estou conseguindo. Frustração, sabe? Não rancor, nada disso. Né? Porque eu sempre tive excelentes oportunidades. Estudei nas melhores escolas. Quanto a isso, nenhum problema. Mas, pô, sempre tive oportunidades. Eu vou fazer o que com isso? Sim. Como é que eu vou ajudar as pessoas? Mas você... Quando você começou a estudar, você chegou a clinicar? Não. Você clinica hoje, não? Cliniquei. E aí você começou a ver resultado, assim, para poder ter o embasamento que você tem hoje? Sim. Você começou a ver, pô, isso aqui funciona realmente, pô... Mesmo que não tivesse, de repente, o artigo científico ocidental, né, comprovando alguma coisa, mas tem lastro oriental, né, com certeza absoluta. Sim. E você chegou a comprovar, pô, eu uso disso para diabetes, por exemplo. Uso disso para, que a gente estava falando daquele pro H1N1, né? Conta um pouco disso, como é que você começou a praticar usando? Para mim, assim, quando eu me formei em acupuntura, eu já não trabalhava mais como nutricionista, né? Desde que eu me formei na faculdade em 2009, eu dei aula sempre. Então, eu dei aula para vários cursos, técnico de faculdade e etc. Mas, quando eu me formei em acupuntura, eu comecei a trabalhar com acupuntura e medicina chinesa, né? E aí, a nutrição, obviamente que a gente tem um background, ficam né, os aprendizados e tal. Só que eu peguei as coisas que eu acreditava da nutrição e uni com as coisas da medicina chinesa. Perfeito. Né? Porque a medicina chinesa, muita gente acha que é acupuntura, mas a medicina chinesa, ela começou com alimentação. Então, a base da medicina chinesa tem a ver com alimentação. Né? E aí, se a gente juntar as duas coisas, a gente consegue ver uma nutrição muito mais eficiente. Quando eu me formei em acupuntura, eu estava vendo os movimentos da nutrição funcional, movimento de você... Tava muito assim, low carb, paleo, estava começando a emergir isso aí. E você começa a ver que tem uma individualidade. É necessário que você trate as pessoas individualmente, né? Você tem um padrão, uma faixa do que é esperado que aconteça, mas você precisa tratar individualmente. Então, foi uma época que eu falei, cara, o que eu fiz assim, de medicina chinesa conversa com o que eu fiz de nutrição. E aí eu me apaixonei pela nutrição. Caramba. Que até então não tinha essa sensação. Não, era uma relação de amor, match. Tapas e beijos. Né? Eu tinha ranço. Né? Ainda mais que eu sou gordinho, o povo, você é nutricionista, me olhava assim, ó. Né? Então, assim, você fala, caceta, eu sou nutricionista, eu sou modelo. Sabe, assim? Aí tava na época da Ruth Lemos, mas Ruth Lemos, sanduíche ishi. Porra! Da doutora, como é que é ela? Doutora Lorca. Puta, nossa, eu me sentia um bagaço, assim, ó. Sabe, assim? Mas, sabe, saudável, etc, etc. Então, assim, são coisas, né, que vão te pegando, assim, na profissão. E aí eu comecei a me apaixonar pela nutrição, me apaixonei pela nutrição quando eu falei, cara, é possível unir, as duas coisas se conversam, né? Uma coisa que eu amo, que é a medicina chinesa, começou com... Então, os primeiros nutricionistas foram os chineses e os indianos com a Ayurveda. Pô. Porque começou assim. Porque o que você tem para tratar das pessoas? A comida. Legal. Cara, e uma dúvida que eu tenho desde sempre também. Você falou que a medicina começou com a nutrição, de certa forma aí, né? Mas por que até hoje, em graduação de medicina, não se fala tanto de nutrição? E agora que a nutrição tá pegando uma relevância e todo médico quer estudar nutrição. Enfim. Sabe por quê? Eu acho que tem duas questões. Tem uma questão cultural, que a gente tem muito essa questão de não querer mexer no conforto das pessoas, né? Porque a alimentação, acho que para qualquer cultura, é uma peça central. Né? Para os chineses, por exemplo, eles têm o deus do fogão.
Do fogão? O deus do fogão. É o deus do fogão. Então, durante o ano inteiro, esse deus fica ali em volta do seu fogão, vendo o que você está fazendo, porque a família se reúne em torno do fogão. Né? Então, esse Deus, ele fica ali em torno... E ele fica vendo você com a sua família. No último dia do ano, esse Deus, ele sobe pro céu, né? Uma anedota, e vai contar o que você fez com a sua família. Olha que interessante. Né? Tem aquele filme Comer, Rezar, Amar, Beber, Chorar, sei lá. Né? Que foi um filme que também mostrou muito esse tripé, né? Da vida das pessoas. Então, acho que em qualquer cultura, a alimentação é importante. O brasileiro adora uma varanda gourmet. Sim. Por quê? Né? Só que mexer com isso das pessoas, tira as pessoas da zona de conforto. Imagina que elas vão parar de comer o torresmo, o churrasco, para baixar colesterol. Elas vão tomar uma estatina. Né? Então, eu acho que por muito tempo, né, o paciente ele não foi colocado como protagonista. E ele tem que entender que ele é protagonista. Não é só ir lá e pegar uma prescrição, ele tem que agir. Né? Leonora, falar é fácil. Realmente, falar é muito mais fácil. Só que eu acho que existe muito essa cultura de você colocar o peso da sua responsabilidade no outro. E a alimentação é você puxar esse peso da responsabilidade para você. Achei fantástico. Eu já até pensei num vídeo aqui. Realmente porque é verdade. Não, porque é verdade. O paciente é protagonista total do resultado. Ele não é coadjuvante. Coadjuvante é o profissional. Exatamente. Muito legal. Que ele vai utilizar as ferramentas, ele vai dar pro cara, mas o cara é que tem que pôr em prática, né? Então, assim, essa questão dos médicos estarem estudando, né, os aspectos de nutrição agora, e eu acho que os médicos também estão estudando muitos aspectos também de farmacologia, que é um negócio que eu acho extremamente necessário. Qualquer profissional da saúde saber. Porque muitos pacientes vão chegar para nutricionista, para fisioterapeuta, para médico, para qualquer profissional da saúde, tomando 2, 3 remédios. Qual que é o efeito que esse remédio causa? Então, acho que precisa ter conhecimento, não de prescrição, mas qual que é o efeito daquilo ali. Então, acho que o médico ele começa muito a falar, cara, vou estudar alimentação, não do ponto de vista de prescrição de dieta, porque isso é um ato privativo do nutricionista, mas do ponto de vista de, cara, qual que é o efeito que esse medicamento tem na dieta ou na absorção de nutrientes, qual que é o efeito que o estilo de vida do paciente está causando na eficácia de um medicamento alopático, por exemplo. Então, acho que esse entendimento ou essa busca pelos médicos aprenderem mais sobre alimentação vem muito deles perceberem que coisas que eles estão fazendo estão sendo ineficazes. A população oriental é com certeza mais longeva, né? Uhum. E mais magra, vamos pôr assim, entre aspas, né? Mais magra do que a população ocidental. Qual que é o segredo aí? Cara, quando eu fui para a China em 2019, né? É difícil você ver um gordo lá na China. Se você vê um... Sabe aquele calo sexual, assim? Só aquela barriguinha? Aquela barriguinha de chope. Só a barriguinha de chope. É muito difícil você ver um gordo lá. Se você for pensar, as grandes franquias de alimentação chegaram, sei lá, acho que na última década, nas últimas 2 décadas, né? Os caras, eles vivem em medicina chinesa 24 horas por dia. Então, o cara almoça com ginseng na sopa. Ele escova o dente com uma raiz de astragalos, sabe? Ele lava a cabeça, né? Eu fui no mercado lá, quase fali, mas eu trouxe muita coisa. Por quê? Porque eles vivem 24 horas por dia a medicina chinesa. Então, é essa interação entre essa autonomia. É isso que eu quero dizer. Lá, eles vivem muito, porque, óbvio, são civilizações, não só na China também, mas, por exemplo, na Índia, né? Onde tem a medicina ayurvédica. São civilizações muito antigas e a autonomia da pessoa está na cultura dos caras. Da minha saúde, cuido eu. Se vai ter uma coisa que o meu conhecimento leigo não é capaz de suprir eu vou procurar um profissional, entendeu? Então, eu acho que eles vivem muito porque eles têm autonomia, eles têm conhecimento, né? Eles sabem o que eles têm que fazer ou não. E esses hábitos deletérios que a gente tem no Ocidente, porque é um padrão ocidental, passa por você ter conhecimento. Você não sabe que é deletério até você saber que faz mal. Tem muita gente que come barrinha de supermercado, que tem xarope de glicose de milho. Nossa, mas eu estou comendo cereal integral. Ah, verdade. Muito legal. É o conhecimento, entendeu? Então, acho que essas populações vivem muito porque elas têm conhecimento. Tem mais autonomia na saúde delas. Exatamente. Está muita coisa na mão delas. E por isso deixa de existir profissional da saúde de forma alguma. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Porque doença, problema, todo mundo tem, gente. Sim. Sempre tem. Sempre vai ter a necessidade de cuidar. E quais... a medicina tradicional chinesa trata todas as doenças que a gente tem hoje, por exemplo, no Ocidente? Isso daí
tem até a ver com a pergunta que eu ia fazer, assim. É uma pergunta meio merda que você poderia... Aliás, você teria que ter merda. 3 horas pra... Uma coisa que você não pode falar pro professor é ter uma pergunta merda. Não tem pergunta merda pro professor, pode fazer. Não, porque eu acho que tem muita gente que tá vendo a gente, e óbvio, todo mundo já ouviu falar disso, de medicina tradicional chinesa. Mas tem como resumir isso um pouquinho pra gente, tipo... E cara, já emendar com essa pergunta do a medicina chinesa, ela é uma racionalidade... Eu não gosto de usar o termo médico, porque parece que a gente está falando de medicina ocidental, né? E existe uma... Confunde, né? Mas é uma racionalidade terapêutica, vamos dizer assim. Médica no sentido de... Porque medicina vem de cuidar, né? Cuidar do outro. Cuidar do outro. Então, assim, é uma racionalidade por si só, assim como a ayurvédica e assim como a medicina ocidental, vamos dizer assim, né? A medicina alopática. Medicina homeopática, tal. Homeopatia, né? O uso de florais e tal. E aí, o que acontece? É um conjunto de práticas, né? Então, dentro da medicina ocidental, você tem a ortopedia, você tem a endocrinologia, você tem a... Enfim. Legal. Um faz cirurgia, outro não faz, outro abre o joelho, outro opera a cabeça. Na medicina chinesa é a mesma coisa. Você tem áreas, né? Como lá tem muitos médicos chineses, você tem especializações, você tem áreas, você tem muito profissional para atender. No Brasil, a medicina chinesa ela tem uma característica muito generalista. Então, todo mundo que aprende medicina chinesa acaba fazendo um pouco de tudo. De todas as técnicas, massagem, acupuntura, né, diaterapia, farmacoterapia, né? Então, o pessoal aqui é mais generalista, porque falta profissional. Eleonora, você acha que o futuro da medicina chinesa no Brasil é essa especialização? Eu acho que é. Mas a medicina chinesa, ela teve uma época, ou melhor, até uma época na China, fazia-se cirurgia. E por que deixou-se de fazer cirurgia dentro da medicina chinesa? Porque aí chegou a medicina ocidental. E a técnica cirúrgica da medicina ocidental era muito melhor do que da medicina chinesa. Então, houve um acordo, né, lá na época lá do Mao Tse-tung, para que os médicos ocidentais pudessem fazer cirurgia, né, de abrir, etc, etc. E os médicos da medicina chinesa abrissem mão, vamos dizer assim, dessa parte. Porque eles perceberam que tinha mais conhecimento de um lado que de outro. Ao passo que, em termos de alimentação, uso de ervas, acupuntura, outras técnicas, tinham outro conhecimento muito relevante do outro lado. Então, essas coisas sempre trabalharam juntas lá. Qualquer hospital que você for lá, você tem medicina chinesa e medicina ocidental juntos, no mesmo hospital. Hoje é meio a meio lá? Ou tem uma predominância? Não, tem muito mais medicina chinesa. É que, na realidade, a medicina tradicional chinesa é preventiva. A medicina ocidental é reativa. Mas assim, a medicina chinesa ela é curativa também. Não, sim. Né? Assim, o caráter, exatamente. A base da medicina hoje é que tem a integrativa agora funcionando e tal. Mas a base da medicina, se você for estudar na USP, você vai aprender a tratar a doença. Exatamente. E não a evitar a doença. Você trata a doença, não evita a doença. A medicina tradicional chinesa ela evita a doença. O cara não chegar a ter a doença instalada. Exatamente. A medicina ocidental, ela olha muito sintoma. A medicina chinesa olha muito a causa. A causa, exatamente. Né? Então, tem a ver com essa questão de ser curativa ou preventiva. Né? Até onde a medicina chinesa vai? Ela vai, por exemplo... até esse limite da cirurgia, por exemplo, né? É o que eu sempre falo para os meus alunos. Na medicina ocidental, você precisa operar? Precisa. Então, dificilmente você vai resolver com medicina chinesa ou com Ayurveda, se realmente for uma indicação de cirurgia. Estou falando uma pessoa com IMC de 31 fazer uma bariátrica, né? Porque, sabe assim? Então, realmente, é um caso, rompeu o tendão, quebrou o osso, tem que pôr pino, sabe? Tá com sepsis, precisa abrir... Cara, você não vai tratar com medicina chinesa. Sim. Né? E a gente não pode negligenciar isso. Você não pode falar, vou resolver seu problema. Sabe? Sim. Vou fazer né? Não dá, cara. Eu acho que é injusto, né? E não é correto. A gente precisa ser realista. Agora, se você trata com medicamento, com injeção, com pomada, com dieta na medicina ocidental, você vai tratar da mesma forma com a medicina chinesa. Eu acho que aí é o alcance. Muita gente tem essa dúvida, né? Legal. Do alcance. E a medicina chinesa, se a pessoa tiver indicação de cirurgia, ela não pode usar? Então, claro que pode. Para prevenir uma hemorragia, né? Ou para prevenir a formação de um coágulo, de um trombo no pós-cirúrgico, para acelerar a cicatrização. Então, cara, tem que conversar. Se uma é mais evoluída de um lado e outra é mais evoluída de outro, por que você não une? Pô, muito legal. Porque tem picareta dos dois lados. Quem lasca coisa é o picareta. Porque o picareta, ele faz a galera criar esse ranço. Pois é. Entendeu? Então, assim... Criar uma polarização. Exato, né? Como tudo hoje, principalmente no Brasil, tá tudo muito polarizado. Polarizado. Né? Na medicina chinesa, você tem a polarização, o yin e o yang, são extremos opostos? Tem. Mas eles se unem e formam o Tao, né? Tanto que tem o taoísmo,
que é o equilíbrio. São as duas coisas convivendo harmonicamente, entendeu? A Ruth e a Raquel, né? A escuridão e a luz convivendo harmonicamente. Você tem o dia e a noite no mesmo dia, pô. Agora você falou um termo aí que muita gente não vai entender. A Ruth e a Raquel, novela da Globo. Você Mulheres de Areia, né? Mulher de Areia, né? De Areia. Ruth e Raquel. Eram duas gêmeas. E tinha né? o Tonho da Lua. E o Tonho da Lua no meio, coitado. Né? E aí a Ruth era boazinha e a Raquel era malvadona. Era extremo oposto uma da outra. E o Tonho da Lua, coitado, no meio. Né? Muito bom. E você hoje, para sua saúde, vamos pegar mais... Onde o calo aperta é a nossa saúde, né? Com certeza. Para a sua saúde, você usa práticas da medicina tradicional chinesa e quando, como você falou, assim, o extremo, né? Alguma coisa que realmente, sei lá, suturou apêndice, sei lá, coisas desse tipo. Aí você... Sim. Mas você está aberta, como você falou, para tudo. Tudo. Se for necessário tomar antibiótico, toma antibiótico. Claro, eu fiz 2 cirurgias para parar de roncar, né? A primeira não deu certo, a segunda parece que resolveu, né? Mas tomei antibiótico, fiz cirurgia. Normal. Né? Hoje eu tomo medicação para transtorno de déficit de atenção, mas é só essa medicação que eu tomo. Então, assim, eu não tenho problema com isso. Eu acho que a hipermedicação alopática, né? Eu acho que todo excesso faz mal, entendeu? E assim, eu sou meio sem vergonha com a minha saúde. Porque eu me conheço tanto e porque eu conheço tanto de como fazer para arrumar, eu deixo chegar no limite. No limite, assim. Né? Eu vou ali na corda bamba, ali na emoção, na adrenalina. Aquelas discussões que a gente tem hoje aí, né? Vamos puxar para outra coisa. Aquelas discussões que a gente tem na nutrição, do leite, glúten, aquela conversa de sempre. Na medicina tradicional chinesa é vista como? Okay. Na medicina tradicional chinesa tem coisa que faz bem para mim e tem coisa que não faz bem para mim. Top. Individualidade. Exatamente. Por exemplo, o leite. Né? O chinês ele não tem hábito de consumir leite. Por quê? Porque na grande maioria das vezes... o leite, né, de vaca, por exemplo, né? Não um leite materno, mas o leite de vaca, o leite de um animal, né? que não é a mãe da gente, ele causa o que a gente chama na medicina chinesa de fleuma ou umidade, ou seja, catarro, inflamação com pus, né? Inchaço, retenção de líquido. Para a grande maioria das pessoas, o leite tem esse efeito. Por quê? Porque com o passar dos anos a gente vai reduzindo a nossa produção de lactase, que é a enzima que quebra a lactose. Sendo o leite de uma outra espécie, pior ainda. Porque você tem proteína, você tem antígeno, você tem substâncias de um outro animal, né? Tudo bem, somos todos mamíferos, somos, né? Hashtag somos todos mamíferos. Mas pode ter alguma reação, alguma coisa. Então, assim, para eles, é um tipo de alimento que causa esse tipo de efeito na grande maioria das pessoas. Então, eles não têm esse hábito, né? Agora está entrando um pouquinho mais lá. Mas queijo, por exemplo, dificílimo de você achar queijo. 2 coisas que você não acha com facilidade. Queijo e café, lá na China. Né? Não tem hábito. Mas está chegando, está entrando. Então, o leite, ao mesmo tempo que ele causa formação de pus, catarro, muita gente tem sinusite, por exemplo, com formação de catarro, tosse produtiva, pelo consumo de leite. Né? Mas tem gente que tem intestino preso. E que só um copinho de leite vai resolver. Vai dar aquela soltada. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que ele faz mal para algumas pessoas, ele é terapêutico para outras. Top, maravilha. Né? Então, a medicina chinesa, ela enxerga isso como o que faz bem para mim, o que faz mal para mim. Né? E ela enxerga a questão... nada é proibido. Nada é 100% proibido. Tudo tem que ser visto de acordo com o que você precisa ou o que você não pode ingerir. Entendeu? Legal. A gente tem, né? A gente tem uma visão, por exemplo, do japonês, que o japonês come sushi, sashimi, à torta direita, a gente sabe que não é assim. Na realidade, é outro tipo de alimentação. Exatamente. Come até muita carne de porco, tal, lá no Japão. Na China, qual que é a dieta do chinês? O que é o... Bom, putz, o que a gente está falando de normal, né? O que é o padrão normal de alimentação chinesa? Ele toma café da manhã, não toma? Ele almoça? Ele tem esse padrão de café da manhã, almoço e janta? Tem. Só que como é que funciona? O chinês, em todas as refeições, ele come o que a gente chama, hoje, essa coisa nova, né? Que chama comida de verdade. Desde sempre o chinês come comida de verdade. Por isso que ele é magro. Fui pra China e eu perdi uns quilinhos, né? Voltei mais magrinho. De manhã eu comia xiaomizu. Não vou falar em chinês, tá, gente? Porque também não tem condição. Mas é um caldo, né? O que eles chamam de congee nos Estados Unidos, por exemplo. De painço. Com ovo, soja, cebolinha, amendoim. É uma delícia. Aquilo lá te dá um conforto gástrico
Cara, eu andava para cima e para baixo na China, nem percebia. Aqui, se eu ando uns 500 metros, já estou bufando. Andava 13 km por dia lá. Aquilo te dá uma disposição, entendeu? Você vai num self-service, né? Tem legume, vegetal, arroz, é o café da manhã dos caras. Interessante. Né? Tem industrializado? Tem. Mas você vê que tem industrializado onde recebe ocidental. Tá? Onde eles recebem os ocidentais é onde você vai achar industrializado. Legal. Né? E os caras são muito bons em fazer industrializado. São muito bons. Apesar de não ser cultural do mercado deles, né? Por exemplo, eu queria comer um salgadinho, né? Porque é difícil você ler. Cara, o que é isso aqui que está escrito? O que vai vir no meu prato, entendeu? Sim. E aí você fala, vou comer um negócio industrializado, que é fechado para não ter risco. Por exemplo, esse é um lugar que você não conhece. O cara tem salgadinho lá com proteína de ervilha. Sim. Interessante. Em todo lugar. Né? Então, eles têm uma cultura de, mesmo que seja industrializado, eles tentam fazer com que aquilo, tirando o glutamato, né, gente? Eles tentam fazer com que aquilo seja menos maléfico possível. Legal. Ou até benéfico, né? É aquela coisa... Só uma, desculpa. Aí depois os caras almoçam, aí a comida é o quê? É muito arroz, é muito... não come muita carne, come carne... Então, o chinês assim, tem muito taoísta. Então, os taoístas, geralmente, eles não comem carne, né? E tanto assim, eu sou vegetariana há 5 anos, então, para mim, tinha até que bastante opção, sabe? Só que o chinês, ele come muito grão, ele come muita raiz, ele come muito legume. É difícil comer coisa crua. Não come coisa crua. É muito difícil. É muito difícil, porque ele tem um entendimento que coisas cruas, coisas geladas, dificultam a digestão. Isso vai fazer com que ele fique gordo. Porque o processo de digestão fica lento. É como se tivesse... Vou usar um termo leigo aqui, mas... Como se a comida ficasse fermentando, ficasse... Sabe que você come pepino e você fala, pô, fiquei conversando com o pepino o dia inteiro, né? Aí o cara pega um pepino e fermenta esse pepino. Ele dá uma pré-digerida, vamos dizer assim. Então o cara procura facilitar, né? Deixa uma comida probiótica. Aí, exatamente. Né? Tem muitas comidas probióticas. Então, assim, eles comem muito isso e eles comem muita pimenta e muita gordura. Qualquer lugar que você vá, tem cheiro de fritura, de óleo de gergelim. Todo lugar. É o cheiro da China. Sabe o cheiro de coisa de comida chinesa? O cheiro da China é esse, né? Só que eles, ao mesmo tempo que eles comem muito arroz, por exemplo, né? Muito grão, né? Eles andam com semente no bolso, né? Semente de abóbora, de melancia. Eles ficam comendo, eles pegam um punhado, botam no ovo e comem aquilo ali. E eu falei, cara, que doideira, né? E é uma delícia fazer isso, porque de bobeira você pega uma sementinha de girassol, abre, bota na boca, né? Então eles têm muito esse costume. Mas ao mesmo tempo que eles têm esse costume de comer muito carboidrato, vamos dizer assim, e muita gordura, você fala, cara, eles deviam ser, né, enormes. Não, eles tomam muito chá. Então, se eu comi muita pimenta e muita gordura, depois do almoço eu vou tomar um chá de rosa com menta, hortelã. Nossa, então, por isso que eu te falo, existe esse equilíbrio. A gente aqui, depois do almoço, o que a gente faz? A gente come um mousse de chocolate, toma uma Coca Zero, né? Nada contra a Coca. Adoro Coca Zero, gente. Amo, né? Adoro. Mas eu digo assim, é um momento. Não é o fato de você fazer ou não. É o momento que você está fazendo, entendeu? Então, eles têm muito esse feeling, cara. E é deles, assim. Desde criancinha. Você falou, é cultural, educacional. Você vai numa loja de conveniência, numa AMPM lá da China, eles têm milho cozido, pepino, no vapor, embalado, pé de galinha. Que louco. E vem mastigando. A criançada com pé de galinha na boca, com milho cozido. Aqui em casa, ó. Aqui no Brasil, você vê gente comendo salgadinho, criança de 1 ano comendo salgadinho. Manja, então é desde pequeno que eles têm essa consciência, entendeu? De onde vem aquela coisa que a gente vê uns vídeos chegando no Brasil de chineses comendo todo tipo de animal vivo? Então, a questão de cultura da China, né? A gente estava até falando antes da gravação, né, Gu? Esses dias eu vejo notícia todo tipo, tá? Eu falo, cara, o que é isso aqui? Eu olho no UOL, eu vou abrindo uma aba no Chrome. Vou abrindo, né? Não é nem da minha área, mas eu sou muito curiosa. Tá vendo sobre a questão da Iugoslávia e tal, né? E uma senhora estava falando, né, sobre durante a guerra, quando ia um parente gordo na casa da pessoa, eles comiam a pessoa gorda. Ela falou, não foi no UOL, foi no Globo News, passou. Dificilmente aquele gordinho saía. Eu ia ficar em casa, né? Eu não ia sair para canto nenhum. Mas coisas da guerra, né? Aquela situação de fome, de miséria, obrigou as pessoas a isso, né? De forma alguma eu acho correto. Mas eu acho que a gente precisa entender o contexto, né? Quando começou a pandemia,
faltava papel higiênico no mercado. Você tava se limpando no banheiro, de repente, com papel toalha que você usa para forrar a batata que você frita. E olha a dimensão, a diferença de dimensão, né? De necessidade, de desespero. Né? Tanto que filme de caos, de apocalipse, meu, as coisas mais... Você fala, imagina que isso vai acontecer. Já aconteceu muito na história, né? Então, eu acho que essa coisa, né? Porque o chinês come cachorro, comeu. Porque estava passando fome, era o que tinha para comer. Né? Hoje não se come mais. Né? Hoje não se come mais. Agora, a questão de inseto, o inseto, o escorpião, por exemplo, a barata, não é... Você não vê chinês, por exemplo, comendo barata no almoço, não existe isso. São feiras de coisas exóticas, né? Que nem aqui a gente tem, você vai numa churrascaria mais top, assim, você acha carne de capivara, carne de jacaré. Só que é aquilo, né? Ninguém come rã todo dia, ninguém come caranguejo, ostra todo dia, né? O pessoal extrapola, São então. coisas que são extravagantes mesmo. Porém, escorpião, né? Ele é muito usado na medicina chinesa para tratar Parkinson. A barata, ela é um laxante, tá? Então, assim, tem os seus usos terapêuticos, né? Então, o contexto o chinês comeu um negócio, é muito louco, tal. Eu fui e não comi, porque eu não tive a oportunidade de ir num lugar, né, de comer um inseto, alguma coisa. Mas eles não têm esse hábito. O escorpião para mal de Parkinson? Para Parkinson. E a barata como laxante? Laxante. Você tá brincando? O pessoal que foi para lá, junto comigo, estranhou muito a alimentação, porque é pimenta com... Você vai no banheiro, a gente fazer o número 2, parece que você tá... Você tá arranhando, você comeu vidro. Parece que você tá evacuando gelol. Porque arde, assim, sabe? É uma sensação, mano, horrorosa. Só que, assim, eu já tenho o intestino mais solto, assim. Só que teve gente que prendeu o intestino, sabe? Eu imagino. E aí, atrás do hotel que a gente tava, tinha uma farmácia, assim. E a gente foi na farmácia, a chinesinha da farmácia recomendou, não, toma isso aqui que você vai, né? E todo mundo, nossa... Um começou a cagar, aí o outro foi lá e comprou, e todo mundo tomando. Café da manhã, todo mundo tomando aquilo lá, todo mundo cagando. Todo mundo bem, pleno, assim, né? Então aqui fica uma dica. Quem tiver com o intestino preso, baratinha, café da manhã... Exatamente. 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 Só que aí eu fui ler, né? Porque eu já conhecia. Eu já conhecia, eu falei, cara, o que tem nisso aqui, né? E aí eu fui ver que tinha barata. Eu falei, gente, isso aqui tem barata. Né? Aí o povo, barato. Só que fazia dias que eles estavam tomando barata já. Nem sabia, né? Aí meio que assim, pô, eu tô tomando barata, tô cagando? Pô, então tá bom, vai. Vou tomar uma baratinha. Sabe assim? Interessante, mas bem legal. Tava escrito lá, crockroach. Eu falei, crockroach é barata. Chinês a gente não sabe, mas crockroach é barata. Eu falei, pô. Eu fico imaginando, o mundo, né? O planeta tem tanta cultura, tantas coisas. Deve ter... A gente tá falando da China porque... Sim. A pauta aqui, mas deve ter muitas de coisa, de tribos, né? De culturas que pousa isso, aquilo a gente nem sabe, né? A gente não sabe. Eu acho assim, uma coisa que eu lamento muito no Brasil, e eu acho que deveria ter mais atenção, a nossa própria medicina. Porque a gente tem uma medicina que é a medicina indígena. Sim. Falta muita oportunidade, cara. Cara, é legal saber medicina chinesa, é sensacional. É legal saber ayurvédica, é sensacional. Saber outras, eu acho que Só que a gente não tem foco na nossa medicina indígena. E é o que, perder, né? Teoricamente, exatamente, a flora e fauna é o que a gente tem à disposição que está mais fácil. Sabe? Daí, pô, nós temos aqui só a floresta amazônica, só isso. Pô, sabe? Acho que a gente precisa olhar mais para o que a gente tem, como as pessoas de fora olham para cá. Né? O chinês, ele adora pão de queijo e açaí. Né? Tem muitos relatos que, né, o pessoal vai vender pão de queijo e açaí lá fora, acaba, o stand, mano, fica sem. Por que a gente não olha pro pão de queijo e pro açaí? Eu sou casado com uma mineira, né, gente? Sou suspeito pra falar, senão eu apanho depois, falar pão de queijo. Mas por que o brasileiro tem muito esse complexo de vira-lata, sabe? Que a gente faz... Pô, e a gente é uma soma de tantas culturas do mundo inteiro. Sim. E temos a nossa própria aqui, que é a galera que já estava aqui quando os imigrantes chegaram. Legal. Vamos juntar, gente. Não tem uma coisa melhor que a outra. Sim, perfeito. Né? Muito porque bom. São conhecimentos de vários povos. Muito boa sacada. Experiências, são coisas empíricas, coisas que as pessoas fizeram. Pô, como é que o chinês descobriu que, sei lá, o hipérico tratava gripe? Porque ele matou 50 antes dele descobrir que o hipérico tratava gripe. Com uma outra erva, com outro fungo, com outro ingrediente. Então a gente vai fazer o que com esse conhecimento, com esse histórico? Né? Por que não pode tomar diabo verde? Não pode pôr homo e tomar num copo. Não pode, por quê? Porque alguém já tomou, já se envenenou, já
sabe? Solda cáustica. Então tem esse conhecimento. Esse conhecimento não pode ser descartado porque vem um conhecimento novo. Você tem que agregar. Por isso que eu acho que o conhecimento ele nunca tem fim. O profissional que quer, seja ele de qualquer área, né? Hoje a gente tem informação. Então você não pode parar. Você tem que continuar. Top. Pô, muito legal. Saiu recentemente uma nota do CFN sobre algumas especialidades novas e tal, né? Sim, sim. E aí uma delas era enfim, com relação à parte indígena e tal. E eu fiquei pensando, né? Pô, mas né, como que faz isso? Pra quê? Cara, você respondeu aqui agora, muito obrigado. Já tirou uma coisa da minha cabeça que era uma coisa até ignorante, assim. Você chegou a ver os comentários no post do CFN? Quem estiver vendo, a gente vai, procura, caça esse post. Foi no começo de 2021, né? Janeiro de 2021, essas normas novas. Ah, porque eu quero pedir exame de sangue pelo plano de saúde, eu não quero fazer apiterapia. Eu, sinceramente, eu tenho... Essa aí vai pro corte. Eu tenho dó de profissional assim. Sabe por quê? Porque o meu interesse, ele não pode anular o seu interesse. Desde que todos os interesses sejam pro bem comum. Incrível. Eu não faço apterapia, tá, gente? Mas eu fazer apterapia não te impede de você lutar pelo seu direito de ter um exame pago pelo plano de saúde do paciente, por exemplo. Sabe por que a gente não tem isso? Porque a gente não se une, porque a gente fica nessa rixa, entendeu? Enquanto a gente minimizar a prática do outro ou diminuir, né? A gente vai ter uma classe que é desunida e a gente vai ter uma classe que não conquista as coisas. Que não tem nada no final. Não tem nada. Quer tudo e não quer nada. Quer tudo e não tem nada, né? Eu acho que eu posso estar falando besteira, tá, gente? Mas eu acho que essa questão do plano de saúde, de exame por nutricionista, deve ter começado assim mais efetivamente uns 10, 15 anos. Acho que uns 10 anos, né? O pessoal que está nas práticas integrativas, né? E eu gosto de chamar de integrativa, não alternativa, porque, né? Eu não vejo como uma alternativa, eu vejo como uma integração, né? Na China não é alternativa, na Índia não é alternativa, então... E assim como lá, a medicina ocidental não é alternativa, né? Então, acho que esse termo integrativo... Então, o pessoal das práticas integrativas está há décadas nessa luta. Não começou agora. Entendeu? Começou lá em 80, 90, entendeu? Então, assim, nada é conseguido... efetivamente, que vai beneficiar... Parece que a gente joga contra, né? O progresso, o benefício da humanidade. Mas nada é conseguido se você não tem uma batalha. Então, você não pode falar, eu quero isso, não quero isso aí. Entendeu? Senão a gente nunca vai ter nada. Isso é um recado aí pro pessoal que está se formando e para quem já está na área, né? A gente tem que se unir. A classe tem que se unir. Né? Todas as classes, na verdade. Porque o que me beneficia, te beneficia também. Perfeito. Você estava falando das especialidades da medicina tradicional chinesa. Você pode falar de novo para que serve, para que é usada, né? Tem a acupuntura, a auriculoterapia. Sim. A acupuntura, ela para você... ela é muito usada para dor. A acupuntura é muito usada para dor. Ah, mas tem gente que faz acupuntura para ansiedade. Tem. A questão da acupuntura é você mover as energias... do corpo. Nossa, Leonora, mover as energias. O que é isso? É você mover o metabolismo. Certo? Energia igual a mc quadrado. Não é isso? Isso é energia. Né? A gente tem um fluxo de elétrons. A partir do momento que você insere uma agulha, por exemplo, você está modificando o potencial elétrico de várias células que estão ali. E aí você envia um sinal pro seu sistema nervoso, etc, etc. Isso do ponto de vista ocidental. A explicação. Então, a partir do momento que você consegue identificar que é aquilo que acontece com a acupuntura, passa a existir uma coisa de falar assim, pô, a acupuntura funciona então. Sempre funcionou. Só que você não tinha como provar. Hoje, se o cara faz uma ressonância em tempo real, ele vê que o cérebro começa a acender em determinadas áreas. Por quê? Porque é um estímulo nervoso. É energia, né? Tá pulando elétron de um lado para o outro. É que quando eu falo energia, as pessoas têm a mania de... Por causa dos picaretas. Entendeu? De falar energia é uma coisa que... Porque quando coloca a agulha, acontece... Porque, acontece. E só eu sei fazer desse jeito que faz acontecer essa energia. Você percebe? Ninguém quer... Entendeu? Eu acho que é um pouco de preguiça intelectual de pegar e investigar. Tipo assim, tô falando que é energia mesmo, que é um negócio... E o pessoal tá acreditando. E só eu faço também um negócio meio exclusivo. É isso aí. Né? Então, tem a acupuntura que tem esse mecanismo. Só que a acupuntura, ela não consegue colocar... em você o que você não tem. Entendeu? Então, é mais ou menos assim. Você tem duas contas correntes. Você tem uma conta corrente e uma conta poupança. Sua conta corrente tá, sei lá, 10 mil reais no negativo. Você só vai conseguir cobrir esses 10 mil reais negativos se você tiver 10 mil na poupança. Então, a acupuntura, ela faz isso. Ela tira de um lado, coloca para o outro.
Só que a grande maioria das pessoas tem um déficit energético, ou seja, o metabolismo é tão castigado, né? E a gente tem esse caráter curativo da medicina ocidental, que a hora que der uma merda muito grande eu vou atrás, que a pessoa já chega para você com déficit. Aonde você vai suprir isso? Com a dietoterapia e a farmacoterapia. Legal. Dietoterapia, alimento. Farmacoterapia. Tem alimentos que são usados como drogas, vamos dizer assim, mas não no sentido ocidental. Tá? Mas tem um papel, por exemplo, de você colocar num chá, numa fórmula encapsulada, num xarope, numa pomada. Sim. Hoje na China você tem injetável. Tem? Você tem injetável. Né? Hoje na China eles têm produtos que você usa fungo, erva, ingredientes minerais, animais, junto com medicamentos. Tem uma pílula que chama Xiaoqepil, que é uma fórmula para diabetes, junto com a metformina, na mesma cápsula. Né? E é muito estudada essa fórmula. Outro problema também é que a gente tem muito artigo em chinês. Tem muita coisa em chinês, mas muita mesmo. Se o cara ativar o Google Tradutor, né, tiver essa paciência, ele vai ver o quanto de artigo tem em chinês. Só que parece que não tem uma... Tipo assim, eu vou publicar isso em inglês, porque eu faço questão que isso vá para o mundo. Isso está mudando bastante na China. Hoje é uma preocupação que essas descobertas, por exemplo, aquela fórmula para COVID. Né? Então, hoje busca-se, mas 4, 5, 6 anos atrás não tinha tanta essa preocupação. Agora está havendo. Então, estão surgindo, né, estudos mais recentes e mais ocidentalizados, vamos dizer assim, né, que mostram como isso acontece. Aí você tem as massagens. Né? A massagem, por exemplo, Tuiná, que é uma técnica chinesa, né, que também é para aliviar a dor muscular, para mover energia, aliviar a tensão. Né? Você tem também a auriculoterapia, que é um método correlato, vamos dizer assim, à acupuntura. Né? Então, o chinês fala muito que na mão, na orelha, no rosto, na língua, nos pés, né? Você tem microsistemas, que na verdade são pontos reflexos. Né? Porque quando você já coçou algum lugar da sua perna e de repente deu uma puxada na sua mão? Né? Então, assim, são pontos que são reflexos, né? São pontos correlatos, porque tem a mesma raiz nervosa, ou estão interligados de alguma forma. Por que a mulherada, quando fica menstruada, fica com diarreia? Porque o nervo que faz o movimento ali do peristaltismo do intestino é o mesmo que faz o movimento do útero para contrair. Então, você fica com cólica e com caganeira. É mais ou menos isso que acontece com os microsistemas, né? Então, você usa aquele ponto, aquela região, para tratar o corpo inteiro. Por que acontece isso? Porque é mais fácil. Né? Mais fácil que a pessoa ter que deitar e ficar ali e tal. Então, você usa esses microsistemas com uma terapia auxiliar, por exemplo. Entendeu? Mas as técnicas mais fortes assim, da medicina chinesa o uso da dieta chinesa, que é baseada num diagnóstico energético, tem nada a ver com o Ocidente, e no uso de fórmulas chinesas. Que demais. E tem relação, a medicina tradicional chinesa tem relação com outras milenares? Tipo, tem alguma relação com ayurvédica ou outras assim? Tem muitas substâncias da medicina chinesa que são usadas, né, hoje na medicina chinesa que vieram da medicina ayurvédica e vice-versa. Né? Disse que a medicina ayurvédica é mais antiga do que a chinesa, mas assim, por poucos anos. Assim, e eu não acho coincidência, né, surgir um negócio desse em épocas muito próximas, assim, sabe? Eu acho que a sociedade naquela época tinha, da sua forma, alguma maneira de se comunicar e né, a população de cada lugar. Né? Então, assim, desde sempre houve esse intercâmbio da medicina chinesa com a medicina ayurvédica. Né? Então, são medicinas que têm muito a ver. A medicina japonesa, no sentido de uso de fórmulas e tal, eles pegaram Kanpo, né? Kanpo, eles pegaram um pouco da medicina chinesa também, só que de uma forma mais japonesa de ser, que é uma forma mais resumida. Então, você tem, sei lá, 17 mil ingredientes na medicina chinesa, que é um território muito grande. Quanto de ingredientes você tem no Brasil? Pensa. Nossa Senhora. Que é um território grande. Você passa por vários climas. Né? China é a mesma coisa. Uma dimensão continental. Então, você tem muita variedade. Então, você tem, sei lá, 17 mil ingredientes. Desses 17 mil ingredientes, você pode fazer 100 mil combinações. Só que, vou inventar. Não, já existe. Né? Então, assim, a medicina japonesa, ela pegou 100, 150 dessas combinações para trabalhar. Então, tem essa influência. Leonora, por que será que a gente não tem medicina asteca, medicina maia? Eu acho que é o contexto de colonização, do processo civilizatório. Sim. Dizimou, acabou. Que é o que a gente está fazendo com a medicina indígena, né? Se ninguém perpetuar, vai acabar.
E é um conhecimento muito valioso, porque esse povo estava aqui quando os imigrantes europeus, vamos dizer assim, chegaram. Como é que eles sobreviveram? Sim. Entendeu? É uma forma de vida, é uma forma de sobrevivência. Foda. Não pode dizimar. Sim. Muito foda. E as pessoas no Brasil que querem estudar isso, estudam com você. Como que você faz para se atualizar constantemente? Nesses artigos? Ou algum livro? O que você faz? Eu leio vários livros, né, de vários autores sobre o mesmo tema. Eu gosto de ter opiniões, eu gosto de pesar as coisas e entender dentro daquele contexto que faz sentido para mim, né? Então, eu leio vários autores do mesmo tema, né? Eu trabalho ensinando medicina chinesa, eu trabalho com produtos de medicina chinesa, então, fazendo palestra ou fazendo aula, esse é o meu trabalho, né? De levar o conhecimento para as pessoas, né? Então, eu tenho que me atualizar sempre, né? Eu tenho um Google, um lembrete do Google acadêmico ativado. Então, toda vez que aparece Chinese Medicine, eu recebo um e-mail. Que legal. Né? Ótimo. Então, são vários e-mails, né? Então, eu não canso de me atualizar, mas porque eu amo, sou apaixonada por isso, né? Eu esqueço de comer, eu esqueço de ir no banheiro, eu esqueço de, né, levar o cachorro para fazer xixi, né? Então, assim, é um negócio que eu amo, que eu gosto, sou apaixonada. Mas todo profissional tem que se atualizar, né? Quem se formou em nutrição há 2 anos já está desatualizado. Com certeza. Não que a faculdade seja ruim, eu não sou dessa opinião, tá? Não estou julgando, porque o curso... Não, eu não tenho essa opinião. Mas eu acho que o mercado está muito rápido. Então, a pessoa tem que se atualizar. Seja em ayurvédica, seja em chinesa, seja em homeopatia, seja em apiterapia, dança circular. Por quê? Cada ferramenta vai servir para um tipo de paciente. Perfeito. E o profissional, ele tem que conhecer essas ferramentas. Pelo menos conhecer, né? Pelo menos conhecer. Quanto mais ferramenta, melhor, né? Claro. Com certeza. Com certeza. Você não consegue construir uma casa com uma chave de fenda. Sim. Top. Perfeito. Né? Perfeito. Então, você precisa de várias ferramentas. Quem que eram suas referências? Na medicina chinesa? Na medicina chinesa e em geral também, nutrição. Não tem, na medicina chinesa não tem referência, assim. Não tem um nome lá? Não. Eu não tenho nenhuma referência. Na verdade, assim, a minha referência na medicina chinesa são os antigos sábios, né? O Imperador Amarelo, são os caras que viveram lá 2000 anos antes de Cristo, né? Justamente porque esse campo ele é muito cheio de misticismo e picaretagem, vamos dizer assim. Então, tem um certo receio, sabe? Assim, eu não tenho um pó da medicina chinesa. Eu confio nos livros antigos e etc. Agora, na nutrição, eu comecei a ver, né, que a nutrição podia ser alguma coisa diferente com o Rodolfo Pérez, né? A Luciana Caluffi, né? Então, assim, são pessoas que trouxeram, né, junto com tantos outros aí, mas que trouxeram Cara, a nutrição pode ser muito mais, entendeu? A nutrição pode, né? E, no entanto, que os eventos de nutrição hoje são, cara, outro patamar, outro tipo de palestra, outro tipo... O próprio Murilo, né? Com a questão da microbiota, né? Hoje todo mundo fala em microbiota. Pois é. O cara, quando começou a falar de microbiota... Ninguém falava, né? Probiótico... Hoje é o que mais fala, eu acho. Probiótico, eu tomo Yakult, sabe? Assim? Bem por aí. Manja, então assim, hoje você tem um monte de gente que fala de microbiota. Você tem, nutrição funcional, é glúten, é lactose. Cara, hoje a nutrição funcional é muito mais. Fitoterapia, vou tomar um chazinho de hortelã de camomila com funcho. Cara, hoje é muito mais. Você chega na epigenética, você chega na nutrigenômica. Você vai... sabe, dentro da área de atuação do nutricionista, entendeu? Então, acho que esses profissionais que são mais antigos, né, e que levaram a sério justamente esse trabalho de trabalhar uma nova área, de inserir novas possibilidades, porque eu acho que se tratou tudo disso, eu acho que são pessoas, eu tenho impressão, né, que são pessoas que são ou foram tão inconformadas quanto eu, cara. Você fala, não é possível que eu vou ter que passar uma dieta para uma pessoa, 60% de carboidrato, né? Por que não está funcionando? Por que o povo abandona o consultório nutricionista? Por que só vai se for convênio? Não está funcionando, não é isso, sabe? Então, acho que essas pessoas indignadas, eu acho que quem move o mundo é gente indignada. Perfeito. Sabe? Eu acho que é gente impaciente, indignada, gente estourada que fala as coisas mesmo, fala palavrão. Porque a gente não pode ficar onde a gente está. A gente tem que andar para frente. Tem que ser uma reunindo tudo, sabe? Pegando um caquinho aqui, pegando um pouco aqui. Então, acho que esses profissionais que me motivaram. Porque são pessoas
tão inquietas, tão indignadas, tão inconformadas. Tipo assim, inconformadas. Pô, não é possível que seja isso, cara. Não tá dando certo. O que eu vou fazer, entendeu? Na minha vida eu não sou assim, mas na minha atuação profissional eu sou. Legal. O que eu vou fazer? Na minha vida eu sou bem... sabe? Mas na minha vida profissional eu sou um capeta. Eu não sossego, entendeu? Eu acho que é isso que leva a gente a sempre se atualizar e procurar novas alternativas. Legal. E como você se enxerga daqui a alguns anos aí? Cara, eu me enxergo trabalhando com a mesma coisa, né? Com medicina chinesa, mas com novas especialidades no currículo, né? Com novas possibilidades ayurvédica, né? Com novos conhecimentos em outras áreas que eu não... das práticas integrativas e das áreas científicas e técnicas. Eu gosto muito da nutrigenômica, né? Da parte de composição de alimentos. Eu gosto bastante desse tipo de área, né? E engraçado, quando eu fazia faculdade não era um negócio que me tocava. Mas é justamente entender que essas coisas têm poder de mudar a vida das pessoas, né? E de trazer, inclusive, uma satisfação para o profissional que está aplicando aquilo. Eu acho que é isso que me motiva, sabe? Da galera ficar feliz. Impulsiona, né? Exatamente, me impulsiona, sabe? Então, assim, eu me vejo trabalhando com várias outras coisas, né? Eu gosto de trabalhar com várias outras coisas. E, cara, assim, eu me vejo como uma pessoa que introduziu a prática da medicina chinesa para os nutricionistas. Eu sei que outras pessoas vieram antes de mim, mas que introduziu a prática de uma forma fácil de entender. Racionalizada. Exatamente. Traduzida, vamos dizer assim. Sabe? Gosto. Você fazendo... Porque eu posso dizer com segurança, não tem ninguém na nutrição que faça isso, que tem essa paciência, que tem essa vontade, sabe? Porque a medicina chinesa, ela se explica por si só. Por que você vai juntar uma coisa? Por que você vai traduzir? Não precisa. Precisa. Se você quiser trazer isso para os profissionais ocidentais, você precisa fazer esse paralelo, essa ponte. Tá? Pelo menos tentar em alguns momentos, né? E eu acho que é disseminar, porque esse conhecimento, ele é um conhecimento que coloca o paciente na posição de protagonista. Entendeu? Ele dá essa autonomia, aquela autonomia que a gente falou no começo da nossa conversa. Então, é isso que eu quero. Eu quero que os profissionais tratem os pacientes e falem, caramba, funcionou mesmo. Engravidou. Tava com o pinto murcho, o pinto ficou... né? Tava careca cabelo, tava gordinho, magrinho, sabe assim? Eu quero que tava com dor, passou a dor sem tomar remédio, né? Ou foi bem na cirurgia, conseguiu sair de uma fila de transplante, eu já tive paciente assim, e conseguiu ir para uma fila de troca de válvula. Legal. Sabe? Então, assim, é isso que eu quero, assim, sabe? Ser uma referência, não no sentido de, pô, só eu sei, mas no sentido de multiplicar. Eu me vejo como uma multiplicadora. Sabe? Educadora, né? E falo pra caralho também. Então vai ter bastante gente aí pra ouvir, se Deus quiser, né? Porque tem muita informação para passar, tem muita coisa bacana, entendeu? Então me vejo assim, Rê, tendo acesso a essas pessoas. Eu quero ter acesso ao prescritor, ao profissional de saúde, sabe? Eleonora, você quer convencer que a medicina chinesa funciona? Eu quero. Porque se a gente sentar um pouquinho, conversar com essas pessoas, viu? Você não acredita? Tenta. Sabe? Tenta. Só tenta, depois você me fala. Né? Então, assim, é isso que eu quero. Ter acesso a mais e mais pessoas. Quando eu falo referência, entendeu? Conseguir fazer com que essas informações cheguem nos profissionais de saúde e cheguem na população. Entendeu? Perfeito. De uma forma... Por que cogumelo do sol funciona? Mas cogumelo do sol é japonês. Mas chega nas pessoas. Entendeu? Top. Então, é isso que eu quero que popularize, sabe? É isso que eu quero. Incrível. Não, beleza. Papo bom, cara. Posso ir pro lado pessoal um pouquinho? Manda ver, pô. A conta a Carol tá aqui no estúdio. Conta um pouquinho da Carol. A Carol, pra quem tá assistindo, é nutricionista de vários familiares aqui de membros da Plenitude. A Carol é nutricionista da família Plenitude. Muito bem. Carol é minha esposa. Como eu falei, a gente tá junto há quase 8 anos, né? A gente se conheceu na faculdade de nutrição. Ela foi um dos motivos de eu não ter desistido do curso, né? Me segurou, fica quieta aí, né? E a Carol, ela é uma profissional que ela começou na parte de produção. Muitos nutricionistas começam na parte de produção. Por quê? Porque a nutrição, quando o profissional, né, faz uma coisa padrão, né, acho que na nutrição isso é muito presente.
quando o profissional faz uma coisa padrão, ele não é valorizado. Você não precisa reinventar a roda, mas você precisa ajudar efetivamente seu paciente, né? E tem formas de você... mas eu sou nutricionista, eu vou tratar dor. Como é que ele ficou com essa dor? Eu sou nutricionista, como é que eu vou tratar diabetes? Como é que ele ficou diabético? Como é que você faz com que uma pessoa tenha um aumento de TNF-alfa, de interferon, de interleucina, né? Então, assim, muitas coisas, né? Grandes doenças que assolam a humanidade vêm da questão alimentar, do estilo de vida, né? Só que o profissional de nutrição, quando ele trata todo mundo da mesma forma, padronizada, e a gente aprende assim na faculdade, ainda hoje, ele não tem sucesso, né? Ou ele não tem perspectiva. Ele não se faz necessário, sabe? Porque você cai naquela pira que é uma dieta que você baixa na internet e tá tudo certo. Vai funcionar, né? Então, a Carol começou como muitos nutricionistas começam, na produção, né? E eu já fui para o mestrado e doutorado, né? Aí ela trabalhou muito nessa área de produção e dentro da produção, né? Ela via que ela podia ajudar aquela coletividade. Legal. Usando um azeite melhor, extra virgem. Um gergelim numa mesa, né? Então, assim, muito puxando para essa questão funcional. E aí, nisso que ela gostava muito que ela fazia, né, meu bem? A área administrativa. Ela administra como ninguém. Nossa Senhora. Benza a Deus. Só que, assim, ela foi percebendo que ela também podia ser muito mais. Ela podia ajudar muito mais. E aí ela foi, ao mesmo tempo que ela... Foi difícil, né? Ao mesmo tempo que ela trabalhava o dia inteiro na alimentação coletiva, ela ia para a clínica depois atender. Então, por muito tempo, a gente ficou assim... Eu e a Carol, a gente ficou com 2 empregos, fazendo mais de uma coisa. Justamente fazer essa transição, sabe? Não foi, né, de um dia para a noite, assim. E aí ela começou a atender. Foi fazendo essa transição, né, de carreira para consultório. E hoje, assim, ela tem muitos pacientes que procuram ela por diversas causas. É autismo, é síndrome de Down, é infertilidade, é síndrome de Sjögren. Sjögren, né? Cara, como é que é? Crioglobulinemia, como é que é? Negócio você já viu isso? Nunca vi. Que a hemoglobina congela. Você dá aula também, Carol? Ela é tímida, mas ela é sem vergonha, porque ela tem que dar aula, sabe muito, cara, essa parte clínica. Vamos marcar uma aula, então. Né? Vamos marcar. Exatamente. Estudo, né? Eu acho. Então, assim, ela trata desde antes de nascer até depois que tá velha, entendeu? Às vezes a gente tá final de semana em casa, tem paciente que liga pra ela, pô, Carol, onde é que eu acho uma dieta integral? Sabe? Ela fez esportiva, fez personal, tal, várias especializações. E ela, né, medicina chinesa, tem várias ferramentas para tratar. E legal. É isso que é legal. Legal. Né? Como é que uma ferramenta conversa com a outra? A gente está olhando para o mesmo objeto, como é que não vai conversar? Com certeza. Só a gente está olhando de ângulos diferentes. Né? Ângulos diferentes. E é importante olhar de ângulos diferentes, né? Entendeu? Se tiver uma cobra aqui, você está vendo, mas eu não estou. Vou falar que você é mentiroso? Não. Você está olhando de um ângulo diferente. Sim. Né? Então, se fosse uma cobra, me mordia. Né? Não tem uma conversa assim? Sim. Então, assim, não é que não existe, é que eu não estou vendo. Mas está dentro do mesmo microfone, legal. Sabe? Então, acho que assim, a gente tem muito essa coisa, né? Eu tenho muito essa questão de estudar, de ter a teoria, de ver muito essa prática científica, né? Que faz parte da minha formação. Carol também tem muito essa questão, né? Porque a gente dá muito valor para estudo e para formação, né? E para as informações que estão vindo atualizadas. Mas ela tem uma questão clínica muito forte, assim. Você vê ela, né? Cara, você vê ela atendendo, eu canso, parece que eu corri 5 quilômetros. A bicha, nossa senhora, sabe? Uma animação, uma disposição, isso é dela. Legal. Você vê que ela tá feliz de fazer aquilo ali, sabe? Da mesma forma que eu fico feliz de falar de medicina chinesa, da aula, né? Então, ela tem muito essa... Por isso que a gente é muito yin yang, assim, sabe? A gente se complementa nesse sentido. Né? Tudo a gente vê muito por esse lado, né? De ser complementar. A teoria com a prática clínica, né? A administração com a imaginação. Eu sou totalmente imaginativa, criativa. Falo palavrão pra caralho. Carol já é educadinha, entendeu? Já é mais na dela, mais tímida, né? Então, assim, eu acho que é isso que é legal. Como tudo na vida, né? Tudo se completa. Legal. É legal. E deixa eu te pedir uma coisa. Você consegue dar algum conselho para quem está ouvindo a gente e está passando por um momento parecido com que você passou um tempo atrás de ou depressão ou de insatisfação profissional? Cara, eu acho que assim, a pessoa, ela tem que olhar em lugares que ela não acha que vai ter alguma coisa. Tem que estar aberta. Sabe quando você acha R$20 do bolso da sua jaqueta?
Caraca, quanto tempo faz que esses 20 reais tá ali? Você não pensou em olhar ali? Né? Quando você tava no seu carro ali, de repente, né, querendo comprar um conjunto de pano de prato. Vou até anotar um insight aqui, tá? Mas tava na jaqueta, sabe? Que tava no banco de trás do seu carro, pode anotar. Então, eu acho que, assim, não subestimar as possibilidades. Porque tem, gente. Tem possibilidade. Tem forma de você ser feliz. Eu não sei se é muito idealista isso, mas a gente nasceu para ser feliz. A gente nasceu para se dar bem. A gente nasceu para fazer o bem. Né? A gente sente um incômodo quando a gente vê alguém picareta, alguém fazendo mal, alguém, né? A gente evoluiu a esse ponto, filosoficamente falando, humanamente falando, né? Em termos de consciência. Né? Você vê um monte de vídeo de criancinha aí no Instagram, não vou comer o bichinho, não vou comer. É uma galera que já vem com uma consciência diferente, a sociedade muda. Então, a gente nasceu para se dar bem. Com certeza, tem alguma coisa na vida, ou tem alguma área que você vai se encaixar. Olhe com paciência, sabe? Olhe, tente, experimente, converse com pessoas sérias que fazem aquilo que você acha que vai dar certo para você. Troca uma ideia, viu? Muita gente me pergunta assim, medicina chinesa dá dinheiro? Eu recebo muito essa pergunta no meu Instagram, no inbox, de recém-formada. Sim. Porque eu vou me formar e eu não quero arriscar. E se for um negócio que não dá dinheiro? Não serve para fazer medicina chinesa. Essa pessoa, ela nasceu para viver acomodada. Porque você é empreendedor, você também. Né? Eu não estou falando que todo mundo tem que ser empresário e empreendedor, não. Estou falando isso. Eu estou falando que quem nasceu para ser acomodado, nasceu para ser acomodado. Tem pessoas que são acomodadas. Tá tudo bem. A pessoa vive a vida inteira assim. Mas se você está deprimido, porque você não está achando o seu lugar no mundo, você não nasceu para ser acomodado. Só que dar dinheiro não é o que vai te fazer feliz. Você tem que fazer o que você gosta. Pode ser que o que você gosta te dê dinheiro. Né? Ou pode ser que o que você não goste te dê dinheiro. Mas você tem que buscar no bolso da jaqueta para encontrar o que te faz feliz, o que te faz bem, o que te realiza profissionalmente, né? Pessoalmente. O que me realiza pessoalmente é encontrar um bofe. Ótimo. Ou uma mina gata. Beleza. E profissionalmente? Eu quero ter um cargo executivo. Eu tenho muitos colegas de profissão, né? de faculdade, que foram prestar concurso para trabalhar em banco. Para aquela pessoa tá tudo bem. Uhum. Entendeu? Eu estudei para fazer uma coisa e não fui fazer. Mas para algumas outras não está. E onde eu vou achar o que eu quero fazer? Tentando, procurando. Né? Não culpando os outros, não pensando no que vai te dar dinheiro. Às vezes a gente tem que fazer uma coisa que dá dinheiro e a gente tem que fazer uma coisa que a gente gosta. As duas coisas ao mesmo tempo. Pra gente fazer só depois o que a gente gosta, que dá dinheiro pra gente. Vou anotar isso também. Entendeu? Mas é isso. Eu não sou dona da verdade, mas é isso que eu observei na minha carreira, na carreira de pessoas que hoje são bem-sucedidas. Eu tenho 13 anos de formada. Demorou pra eu perceber. Demorou. Entendeu? Então, assim, se tem alguém nessa situação de merda, demora. O segredo do sucesso, cara, a não ser que você dê uma sorte do caramba. Faz quanto tempo você está no mercado de educação? A gente estava falando aqui que em 2009, né? Sim. Eu fui assistir palestra. Cara, falei para você. Então, demora. Né? Para você se achar, para você se encontrar, para você mostrar o seu valor. Pra porque hoje, caminho, né? Porque hoje, quem tem valor, as pessoas não acreditam. E quem não tem, as pessoas confiam. Tem uma inversão, cara. É verdade. Sabe? Não estou querendo ser moralista, gente. Sim. Mas tem uma inversão. Então, quem quer mostrar o valor, quem faz um trabalho sério, demora mais. Porque você não está passando por cima de ninguém, você não está pisando em ninguém. Né? Você está fazendo o seu trabalho, mostrando o seu valor. Porque, no fundo, não tem solução milagrosa. Nem para tratar da saúde de alguém, nem para construir um prédio, e nem para achar o que você vai fazer da vida. Top. Putz, incrível. Entendeu? Baita papo, show de bola. Quer divulgar seus produtos aí, seus cursos? Pessoal, me sigam lá no Instagram, doutora.eleonora. Né? Ai, doutora, é porque rima e fica curto. Fica bom para colocar na arte, porque antes era Eleonora Comute. Ficava um negócio fora, assim, do alinhamento, sabe? Inferno. Então, eu falei, cara, eu vou dar um jeito de diminuir esse username aqui, né? Então, porque eu não terminei o doutorado ainda, preciso terminar, né? Então, assim, me sigam lá nas minhas redes sociais. Se vocês se sentem perdidos, né? Vamos trocar uma ideia, manda uma mensagem lá. Geralmente eu respondo com áudio, a pessoa assusta. Caramba, que legal. Né? Porque
Né, Carol? Nossa, você me respondeu. Por que eu não responderia? Demoro, mas respondo. E eu espero que, assim, tudo que a gente falou, eu não espero que ninguém faça o que eu falei. Porque eu mesmo, às vezes, não faço. A gente faz diferente, a gente toma um outro caminho, pensa em outra coisa. Mas eu espero que, da mesma forma que eu estava desesperada, decepcionada, quando eu comprei o livro do Rodolfo, que é Viva em Dieta, Viva Melhor, foi o primeiro livro de nutrição que eu comprei querendo comprar. Né? E hoje eu dou aula para ele, assim, não tem coisa mais satisfatória, né? Do que Então, assim, da mesma forma que aquele livro mudou, né, a forma de ver a nutrição, os profissionais que eu assisti lá em 2009, né, fazendo palestra, colocando o conhecimento para fora, tendo coragem, dando a cara para bater mesmo, se expondo, né, indo contra a maré, me incentivaram. Eu espero que isso incentive vocês. Né? Não contem com uma técnica só. Procurem várias fontes de tratamento, de alternativa. Cada paciente responde de um jeito, vai funcionar de uma forma. Conheçam outras áreas, né? De colegas que são profissionais da saúde, se interessem, porque a gente está lidando com vidas humanas, né? Perfeito. E a gente tem, como a gente falou no começo do nosso papo, um papel central na vida das pessoas. Perfeito. E a gente precisa se colocar nesse lugar, de ter um papel central na vida das pessoas. Perfeito. Certo, gente? Incrível. Obrigado, Lê. Obrigado mesmo pelo papo. Incrível. Agradecer e parabenizar e dizer que é uma satisfação, uma honra a gente ter você também. Para mim também, gente. Eu me autoconvidei, vim, estou aqui. Muito obrigada, agradeço a oportunidade. E agradeço sempre a oportunidade de trabalhar com vocês, né? Eu falo que a família Plenitude não é só que vai na Carol. A família Plenitude é a família que eu trabalho, que eu coopero, né? Os alunos são sempre muito queridos, né? O Gu, Lê, vamos fazer um grupo, né? Tô devendo umas aulas aí, mas vai sair, né? Estúdio novo tá ficando pronto, mas é um prazer estar aqui, né? Eu queria ter feito isso, queria ter tido esse espaço. Espero que tenha ajudado alguém. Pô, com certeza. Uma pessoa já tá perfeito. Muito bom. Pô, obrigado, Lê. Top, obrigado, pessoal. Valeu, gente.